Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso dia 51 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo de número 2, Êxodo 22 e 23 e Provérbios número 10. Então vamos para Mateus, capítulo de número 2. Agora no capítulo 2 de Mateus, nós vamos ver aqui o relato sobre o nascimento de Jesus e os primeiros acontecimentos. Porque nesse capítulo vai narrar os primeiros eventos da infância de Jesus, incluindo a visita dos magos, e ainda vai falar da fuga para o Egito. Então, do versículo 1 até o versículo 2, até o versículo 12, vai falar da visita dos magos do Oriente. Jesus, ele nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes. A Bíblia vai deixar claro isso para nós. Então, vai dizer no versículo 2 que os magos do Oriente, eles chegaram a Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então Herodes, a Bíblia vai dizer que ele ficou muito perturbado, e pois ele viu essa notícia, né, que de uma forma ou de outra ameaçava o seu trono, né? Então os escribas, eles citaram Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que profetizava que o Messias nasceria em Belém. E isso a gente viu aqui no versículo 5 e 6. Então os magos, eles seguiram a estrela, encontraram Jesus, o adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Lembrando que Herodes, quando ele fala assim com os magos, ele chama os magos à parte e fala assim: vai lá, procura saber onde está essa criança, esse menino, e volta que me avisa, porque eu também quero adorar. Mas Herodes não queria adorar Jesus e a gente vai ver isso mais para frente. Então, Deus, aí os magos saem da presença de Herodes e encontram Jesus. Só que agora Deus advertiu os magos em sonho para eles não voltarem a Herodes. Então eles seguiram outro caminho depois que eles encontraram com Jesus. Curiosidade aqui é que sempre que vai falar dos magos, a gente fala dos 3 reis magos. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia não relata a quantidade de magos e nem a Bíblia relata que eles eram reis. Portanto, não podemos dizer que eram reis e não podemos dizer que eram 3. A Bíblia vai falar que eles eram sábios e astrônomos que eram da Pérsia ou da Babilônia. Provavelmente eles conheciam as profecias sobre o Messias por influência dos judeus no exílio babilônico. Então, assim, eles não eram reis, a Bíblia não relata isso. E a Bíblia também não relata que eram 3. Por que no dito popular tem a ideia de 3? Porque 3 foram os presentes que eles ofereceram para Jesus. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Aí no dito popular ficou que eram 3 reis magos. Porque 3, porque foram 3 presentes. E reis, eu não sei de onde eles tiraram que eram reis. Mas a Bíblia não relata que eram reis e nem relata que eram 3. A Bíblia vai dizer que do versículo 13 até o 15 vai dizer que um anjo aparece a José em sonho e manda ele fugir para o Egito com Maria e com Jesus, pois Herodes queria matar a criança. Então a família, ela fica no Egito até a morte de Herodes, cumprindo a profecia que estava em Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: do Egito chamei meu filho. E isso a gente viu aqui no versículo 15 de Mateus capítulo 2. Aí no versículo 16 até o 18, vai falar agora do massacre dos inocentes, das crianças de 2 anos para baixo. Porque Herodes, ele fica furioso ao perceber que os magos não voltaram. Então ele ordena a morte de todos os meninos com menos de 2 anos de idade em Belém. E isso vai cumprir a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Ouvi um clamor em Ramá, Raquel chorando por seus filhos. Aqui, inclusive, nós vamos falar de outro acontecimento que está no dito popular, que, sabe quando fala do presépio, que estava lá Jesus no presépio de Natal, né? Estava lá 3 reis magos, nós já falamos que não eram 3 e não eram reis, a Bíblia não menciona isso, né? E também Jesus não estava em uma manjedoura, querido. E aqui a gente consegue ter ideia porque Herodes, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o relato dos magos que eles viram a estrela. Ou seja, quando os magos foram visitar Jesus
Jesus ele podia ter até 2 anos de idade. Então, possivelmente, quando os magos chegaram para visitar Jesus, talvez encontraram Jesus até correndo pela casa, ao invés de estar numa manjedoura, como a gente vê nos presépios de Natal. A gente pode pensar assim, cara, Herodes era um cara maluco, né? Na verdade, Herodes ele era um governante muito cruel. A história dele é um pouquinho grande, a gente vai falar em outra oportunidade. Mas só para você ter ideia, ele mandou matar os seus próprios filhos por medo de perder o trono para os seus filhos. Quando ele ouve, então, falando assim, nasceu Jesus, o rei dos judeus, e ele era o rei. Aí ele pensou assim, esse aí vai tomar o meu trono. E um cara que já tinha matado os próprios filhos por medo de perder o trono, ele não mataria Jesus? Agora vai encerrar o capítulo 2 de Mateus, o versículo 19 até o 23, falando do retorno do Egito e a vida em Nazaré. Porque após a morte do rei Herodes, né, um anjo aparece a José dizendo sim que já estava seguro ele voltar, porque aqueles que queriam matar Jesus já estavam mortos. Então José, porém, ele tem medo de Arquelau, que era o sucessor de Herodes. Então ele fica sabendo que Arquelau estava lá, ele fica meio temeroso, então ele decide ir para onde? Para Nazaré. Então isso também vai cumprir uma profecia, né, que dizia que Jesus seria chamado de Nazareno. Aí a Bíblia vai falar que isso cumpriu a profecia dele ser chamado Nazareno. Só que a profecia de Nazareno não está diretamente no Antigo Testamento. A gente não consegue encontrar essa profecia de que ele seria chamado de Nazareno. Mas isso pode estar ligado à ideia de um Messias mais humilde e que seria rejeitado. E isso a gente pode ver em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 22 e 23. Então, antes da gente entrar em Êxodo, capítulo 22 e 23, eu acho que você está esquecendo alguma coisa. Dá uma olhadinha, ó. Eu estou olhando aqui, não estou vendo nada. Você não curtiu, você não comentou. Queridão, dá uma moral para nós. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, querido. Deixa seu curtir, seu comentário. Agora, se você estiver assistindo no Instagram, no TikTok, também siga o nosso perfil. Deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilha esse vídeo. Assim a plataforma vai entender que o vídeo ele é bom e a plataforma vai distribuir ele a mais pessoas e por consequência disso, mais pessoas vão ser alimentadas pela palavra de Deus. Dá uma moral para nós aí, queridão, ó. Curte e comenta aqui embaixo. Agora sim, nós vamos para Êxodo, capítulo 22 e 23. Agora em Êxodo, capítulo 22 e 23, nós vamos ver leis de justiça, que vai falar sobre proteção, sobre santidade. Nesse capítulo, Deus estabelece leis para a vida em sociedade. No capítulo 22 de Êxodo, do versículo 1 até o 15, vai falar sobre leis, que vai falar sobre roubo e sobre propriedade, né? Então, vai falar que quem roubasse gado deveria restituir com acréscimo. Também vai falar que se alguém matasse um ladrão durante a noite, ele não seria culpado. Mas se fosse de dia, haveria uma culpa, né? E também vai falar de regras para danos à lavoura, vai falar sobre danos com fogo e vai falar sobre empréstimo mais uma vez. O versículo 16 até o 31 vai falar de leis sobre moralidade e santidade. Porque vai falar que se um homem seduzisse uma virgem, ele deveria se casar com ela ou pagar um dote por ela. Né? E vai falar também da pena de morte para feitiçaria e idolatria. Vai falar que não poderia oprimir os estrangeiros, as viúvas ou os órfãos, porque Deus ouvia o clamor deles. Também vai dizer para não cobrar juros abusivos dos mais necessitados e também vai falar de oferecer as primícias a Deus. Agora a gente entra em Êxodo capítulo 23 e do versículo 1 até o 9 vai falar de leis de justiça e honestidade, porque vai falar que não poderia espalhar, como se diz, né, a fake news ou falsas acusações. Falar nesse trecho a gente vai ver para não seguir a multidão para fazer o mal, ou seja, a gente não poderia ser influenciado a fazer o mal só porque uma grande multidão estava fazendo. A gente não deveria fazer o mesmo, seguir a manada, vamos assim dizer, né? Falava
nesse trecho também fala sobre não perverter a justiça, nem favorecer os ricos ou os pobres de forma parcial. Ou seja, não podia favorecer se aquela pessoa estivesse errada de forma nenhuma, sendo ela pobre ou sendo ela rica. E fala, né, para ajudar até mesmo o inimigo, se ele estivesse em apuros. E vai falar também sobre não aceitar suborno, porque isto corrompe a justiça. Versículo 10 até o 19 vai falar do ano sabático e as festas sagradas. A Bíblia vai dizer que a cada 7 anos a terra deveria descansar. E o que crescesse espontaneamente seria para os pobres nesse período. Então, 6 dias de trabalho e um dia de descanso, né, que era o sábado. Né? Então, vai falar sobre 3 festas anuais que deveriam ser celebradas, que eram as festas de Pães Asmos, a festa das colheitas e a festa da colheita final. A festa dos Pães Asmos estava ali na semana da Páscoa, a da colheita no Pentecoste e a festa da colheita final seria no período da festa de tabernáculos. Para encerrar o capítulo 23, do versículo 20 até o 33, vai falar da promessa de proteção e a conquista da terra. Deus, ele enviaria um anjo para guiar Israel à terra prometida. O povo deveria obedecer a Deus sem seguir os deuses dos povos pagãos. Deus daria vitória sobre os inimigos aos poucos, para que a terra não ficasse deserta antes do povo ocupar, né? Então, Israel deveria evitar alianças com nações pagãs para não cair na idolatria desses povos. Essa foi a nossa leitura de Êxodo. Agora nós vamos para Provérbios número 10. Agora em Provérbios número 10 vai falar o contraste entre o justo e o ímpio. Né? Provérbios 10 vai marcar o início da segunda seção do livro de Provérbios, onde a gente vai encontrar agora provérbios curtos e diretos de Salomão. Então, no verso 1 até o verso 7, vai falar que o justo ele é abençoado e o ímpio ele sofre as consequências. Vai dizer que os filhos sábios eles dão alegria aos pais, mas os insensatos eles trazem tristeza. Vai também dizer que a riqueza obtida de maneira desonesta, ela não traz segurança. Também vamos ver aqui o Senhor falando que o Senhor não deixa o justo passar fome, mas os ímpios eles serão frustrados. E também vai dizer que quem trabalha prospera, né? Mas os preguiçosos acabam em ruína. E vai dizer que a memória do justo será lembrada, mas o nome do ímpio será esquecido. Do verso 8 até o 21, nós vamos ver o poder das palavras e da conduta. Vai dizer que quem aceita a correção viverá bem, mas o insensato ele cairá. Vai também dizer que quem anda com integridade, ele anda seguro, mas o perverso será descoberto. Vai dizer que palavras podem ferir ou podem curar. A boca do justo é fonte de vida. Então, querido, se a sua boca é fonte de vida, abençoe e traga vida para as pessoas. Vai falar também que o preguiçoso traz destruição, mas o justo é fonte de bênção. E vai dizer que palavras de justiça sustentam vidas, mas a boca dos ímpios espalha maldade. Para encerrar o número 10, no versículo 22 até o 32, dizendo que o justo ele tem um futuro e o ímpio ele será derrubado. Né? Vamos ver no verso 22 dizendo assim, a bênção do Senhor ela enriquece sem trazer dores. Né? E vai dizer que o tolo ele se alegra na maldade, mas o sábio ele encontra prazer no conhecimento. Vai dizer também que o justo ele tem o futuro garantido, mas o ímpio enfrentará o que teme. E vai dizer também que o temor do Senhor prolonga os dias do justo, mas os ímpios serão destruídos. E vai finalizar dizendo que a boca do justo fala o que agrada a Deus, mas os ímpios, eles falam perversidade. Essa foi a nossa leitura do nosso dia 51. Nos vemos amanhã no dia 52. Até lá, queridão!